Meus amores, sejam bem-vindos a mais um bloco de aula de redação aqui na Redaçãozinha. E nós estamos aqui no curso na Rota da Nota 1000. Então, bora que vamos, que nós estamos quase finalizando esse curso. Deixa eu só botar esse celular no silencioso aqui para não ficar pitando a minha orelha. Então, bora lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e você já conhece o esquema dessa aula. Eu trago aqui para vocês a análise das redações nota 1000 do ano de 2024, ok? Que é justamente para você olhar para essas redações e perceber que não tem nada de diferente daquilo que você está aprendendo aqui no nosso curso de redação. A equipe RDZ, o método Beabá da redaçãozinha, te ensina exatamente a estrutura que os alunos usaram aí em 2024 e tiraram nota 1000. Então é para você o quê? Olhar para essa redação, fazer a interpretação e perceber o que essa galera tá usando, beleza? Então bora lá, gente. É um mini curso então de redação, fazendo análise então das redações do Enem do ano de 2024. A visão dessa nossa aula de hoje aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho. A aula de hoje, o nosso bloco, nós vamos avaliar competências por competências de uma redação nota 1000 do ano de 2024. Vamos fazer uma análise da adequação gramatical, ok? Para a gente entender se essa galera que quando tira 1000 na redação, se realmente eles não erram nada. Então, nós vamos trazer tudo aqui nesse bloco de aula. Além do uso produtivo dos repertórios, ou seja, aquela outra área do conhecimento que aparece na redação. Além disso, a construção da argumentação e da proposta de intervenção, revelando os motivos por que o texto atingiu a pontuação máxima. Então, nós vamos destrinchar essas redações nota 1000, beleza? Análise das competências. Estão fazendo aqui a análise da competência 1, que vai avaliar a norma padrão do português, que vocês também conhecem como norma culta, ok? Então, analisando aqui um texto nota 1000. Será que esses alunos realmente eles não erram nada? Eles são alienígenas da redação, eles nunca erram, são perfeitos? E aqui a gente mostra na análise do texto que negativo. Mesmo um aluno errando uma palavra, errando vírgula, pontuação, acento gráfico, ainda assim esse aluno ele consegue tirar 1000 na redação. Prova disso são os textos de 2024, ok? Então aqui nós vamos mostrar um exemplo de uma redação que errou, por exemplo, a palavra europeia. Ele colocou acento nessa palavra europeia duas vezes dentro do texto. E ainda assim, mesmo cometendo esse desvio, o aluno tirou 200 pontos na competência 1. O que é importante vocês entenderem aqui? O erro desse aluno foi acentuar a palavra europeia, ok? Ele colocou acento agudo aqui na letrinha E. E esse erro, se você analisar de forma crítica e analítica, esse erro não vai interferir no entendimento da palavra, no entendimento da frase, tá? Então a gente consegue perceber ainda o que o aluno queria dizer com essa palavra, tá? Além disso, em 2024, existia uma tolerância em relação aos erros, em relação aos desvios. Eu nem gosto de chamar de erro, tá? Eu gosto de falar que é tentativa de acerto. Porque o aluno que tira 1000 numa redação, a gente nota que é um aluno que tem um vasto conhecimento. Ele consegue desenvolver bem as ideias, ele consegue realmente sustentar o ponto de vista e automaticamente é um aluno que tem um vocabulário, consegue usar as palavras, consegue fazer formação de frase, consegue apresentar com excelência a comunicação escrita. Então, o erro desse aluno aqui em colocar acento na palavra europeia, dentro de um contexto geral, dentro da redação, dentro como um todo,
é um erro insignificante, ok? Então, existe essa tolerância dentro da grade de correção. E isso vale também para as redações de concurso público, tá? Eles não são extremos ao ponto de, se você tem um texto excelente no contexto geral, mas você errou uma vírgula, errou um acento, vai te penalizar. Não, existe um limite de tolerância, ok? E por que que é importante você entender isso? Até mesmo para te dar uma tranquilidade, para você não surtar, achando, ai meu Deus, nossa, eu coloquei um acento no lugar errado, ou deixei de colocar um acento, ai minha vírgula. Aí o aluno entra em desespero, nossa, esqueci de botar o ponto final, eu vou tirar zero, como é que vai ser isso? Não, calma. Existe um limite de tolerância, tá? A banca, por mais problemática que ela seja, ela não é um monstrinho ali que vai te penalizar a ferro e fogo, não, tá? Exemplo disso é essa redação que colocou acento e ainda assim tirou 1.000 pontos. E na competência um, esse aluno aqui tirou 200 pontos, ok? Sobre a competência 2 e 3, que é aquela parte que os alunos têm assim um medinho no coração. Essas duas competências normalmente elas andam juntinhas ali, tá, gente? Não é sempre, ok? Mas na maioria das vezes, quando um aluno ele vai muito mal na parte argumentativa do texto, a competência 3 dele é realmente uma competência bem prejudicada, a competência 2 desse aluno tende a acompanhar, tá? Mas é necessário fazer uma análise como um todo, fazer a leitura desse texto para compreender ali como que vai ser de fato, como que vai ocorrer de fato essa penalização. Tá? Mas essa competência ela vai avaliar realmente a sua forma de argumentar naquele momento em que você vai defender o seu cliente, apresentar a outra área do conhecimento, se essa outra área do conhecimento ela vai ser pertinente ou não dentro do texto, ou se você simplesmente decorou um dado, decorou uma outra área do conhecimento e quer enfiar a qualquer custo dentro do texto. Então, tudo isso será avaliado, será analisado aqui nessa competência 2 e 3, ok? Aqui, pegando então um recorte de um texto, tá? De uma redação, nota 1000. Aqui é o parágrafo de introdução. A competência 2 e 3, ela avalia o texto como um todo, tá? Então, vamos avaliar o seu parágrafo de introdução, os dois blocos de desenvolvimentos e a conclusão. Então, em todo o contexto ali do seu texto, essas duas competências elas vão ficar de cima, tá? Diferentemente aqui da competência 5, por exemplo. A competência 5, ela já tem um olhar voltado ali para a proposta de intervenção, ou seja, para o seu parágrafo de conclusão, tá? Mas não quer dizer que a 2 e a 3 também não vão ficar de cima ali da sua competência do seu parágrafo de conclusão, ok? Então, aqui dando início a esse parágrafo de. Gente, misericórdia, gente. Passou um avião aqui. Vocês não estão entendendo o barulho que fez. Provavelmente ele estava muito baixo. Eu ia até parar o vídeo, mas eu não vou parar porque senão eu vou perder muito da minha aula aqui que eu já. Não, que susto que eu tomei, misericórdia. Depois da gravação, vou até ver se deu pra ouvir, mas foi muito baixo o avião. Enfim, voltar pra aula aqui. Concentrar. E ele tá voltando. Pera aí. Você tá achando que eu sou doida? Gente, eu levantei aqui pra ver. O que que tá acontecendo? Esse avião tá caindo? O que que é isso? Gente, vocês não têm noção do barulho que fez. Misericórdia. Enfim, deixa eu até ver se eu tô compartilhando aqui. Porque o barulho foi muito alto, eu assustei. Vamos voltar. Voltei de novo, já descobri o que é. São dois aviões, eles estão fazendo treinamento aqui em cima. Enfim, povo doido. Mas bora lá. Voltando, então, compartilhar de novo. Eles vão ficar zoando aqui na minha cabeça e não vai ter jeito. Gente, eu não sei se vai dar pra sair no áudio. Mas é o que temos pra hoje. Então, bora lá. Então, aqui fazendo a análise desse parágrafo de introdução do texto, tá? Bora lá. O governo federal estabeleceu o Dia da Consciência Negra como um feriado nacional com o objetivo de enaltecer a importância da cultura africana para a construção do Brasil.
Então, esse aluno, ele está começando a introdução dele, trazendo uma outra área do conhecimento, que é o que a gente chama de repertório sociocultural. Clécia, como é que você sabe que ele está trazendo uma outra área do conhecimento? Quando ele fala aqui, gente, da consciência negra, tá? Isso é uma outra área do conhecimento. E eu já falei com vocês que você não é obrigado a começar a sua redação, a iniciar o seu parágrafo de introdução com uma outra área do conhecimento, tá? Você pode começar com o modelo básico de introdução, escrevendo, por exemplo, com suas próprias palavras o que que você entende pelo tema de redação, ou se você quiser, você pode, evidentemente, começar a redação trazendo aí uma outra área do conhecimento. Qual que é o pulo do gato que vocês têm dificuldade, mas que o Enem de 2025 mostrou para vocês aí, deu aquele puxão de orelha? É que, se você realmente tem essa necessidade de iniciar o seu parágrafo de introdução com essa outra área do conhecimento, você precisa realmente colocar uma outra área do conhecimento que tenha conexão direta com o tema de redação. Então, se o tema de redação aqui é para falar sobre o apagamento da herança africana no país, o dado precisa realmente falar sobre isso. E não somente citar um dado que fale sobre isso. Você precisa contextualizar, ok? Então, o aluno aqui, no caso, ele fez a introdução, né, de um texto dissertativo, então ele está apresentando o tema, a gente já consegue perceber isso na introdução desse aluno, e ele usa um repertório. Porém, esse repertório é um repertório que foi considerado não legitimado, justamente por ele não ter conexão direta com o tema, ok? Além disso, ele fez a retomada desse repertório, tá? Isso é muito positivo. Então, você sempre, quando vier apresentar essa outra área do conhecimento no seu texto, seja na introdução ou seja dentro dos parágrafos de desenvolvimento, você precisa fazer retomada e análise. Ou seja, mostrar para o corretor o porquê que você escolheu esse repertório. Qual é a ligação desse repertório com a sua argumentação? Qual é a importância? Criar gancho, que é o que eu sempre falo com os meus alunos aqui da redaçãozinha, tá bom? Além disso, o aluno ele traz a antecipação aqui dos argumentos. Que é, afinal, Gleice, essa antecipação dos argumentos? É você já deixar claro para o seu corretor, deixar claro para quem está lendo o seu tema, quais serão os seus dois pontos argumentativos, ou seja, os seus dois pontos de defesa. Então, o aluno ele vem, ó. Dessa forma, é evidente que a valorização dessas raízes culturais é desafiadora, tanto pela educação eurocêntrica, então aqui ele está trazendo, né, o primeiro argumento dele, quanto pela baixa representatividade política dos negros. Então, aqui é a antecipação dos dois argumentos. Para a nova correção do Enem, você não é obrigado a trazer essa antecipação dos argumentos. Então, o seu corretor ele não pode te penalizar por isso, tá? Mas aqui na redaçãozinha, eu sempre obrigo os meus alunos a trazerem aqui já na introdução a antecipação desses argumentos. Justamente porque o aluno, ele precisa compreender o que que é o projeto de texto. E eu sei que quando você vai escrever redação, você fica cheio de informação na cabeça. Vocês ficam tudo desesperado. Então, acaba que a introdução da sua redação é o trailer do seu texto. Eu sempre trago essas analogias para as minhas aulas. Então, o aluno ele já tem esse entendimento. Ok. Tudo que eu coloco na minha introdução eu considero muito importante. Logo, se eu tenho dois pontos argumentativos, dois clientes, duas teses, eu já vou colocá-las na introdução, porque se eu tiver dúvida de qual ponto argumentativo eu vou defender no meu texto, é só eu retornar na introdução, tá? Então, recapitulando aqui para vocês, vocês não são obrigados a colocar essa antecipação dos argumentos, mas aluno do time RDZ é obrigado, porque eu puxo a sua orelha lá na hora da correção, tá bom? Mas é só para vocês entenderem o que que funciona e o que que não funciona mais. Fechou? Então,
Aqui tá uma introdução. O aluno, a gente consegue perceber que ele tem uma boa desenvoltura do texto. A gente consegue entender realmente o que que ele quer defender, e isso é muito importante para dentro da redação, ok? Aqui nos parágrafos de desenvolvimento desse aluno. Lembra que eu falei das palavrinhas que o aluno acentuou duas vezes repetidas, a palavrinha europeia? Aqui tá. Coloquei marcadinho aqui para vocês visualizarem. Então, pegando o texto desse aluno, olhando um todo, é um texto excelente, gente, não tem dúvida disso. Tanto que esse aluno tirou nota 1.000. Aí você pensa, pô, será se realmente é justo se a banca fosse rígida a tal ponto de tirar ponto, dar, por exemplo, aqui para esse aluno 960 só porque ele errou esses dois acentos? Olhando a redação como um todo, pô, não é justo, entende? Então, a banca, por mais macabra que ela possa vir a parecer para você em determinados momentos, ainda assim ela é muito justa, tá? Então, o aluno, ele é um aluno que sabe desenvolver um texto, ele tem uma boa argumentação, ele não entra em contradição, mas teve esse pequeno desvio aí que, a meu ver, não altera em nada o sentido do texto. O texto do aluno, ele não fica prejudicado por conta disso, ok? Tanto que não ficou, que ele tirou 1.000. Então, vamos à leitura. Nesse contexto, o ensino nacional voltado para a história europeia revela um problema para a valorização da tradição africana no Brasil. Nesse sentido, embora a história africana seja trabalhada nas escolas do país, como revelou o jornal da Unesp, a verdade é que tal legado ainda assume o papel secundário na história apresentada pelas instituições de ensino nacional, fazendo com que essa matéria seja apresentada de maneira superficial se comparada ao estudo da cultura europeia. Assim, a educação brasileira privilegia o passado do colonizador, exemplificado pela figura do bandeirante, enquanto o legado africano, como resistência nos quilombos, é pouco trabalhado ou, em alguns casos, esquecido, mostrando a desvalorização da cultura africana. Então, o apagamento das raízes africanas por meio do ensino é um empecilho para o reconhecimento dessa herança no país. Então, aqui o aluno ele traz essa argumentação baseada na linha argumentativa que ele vem defender no texto, ele faz a paráfrase do tema, então o tempo todo a gente consegue perceber que esse aluno, por mais que ele esteja dentro do parágrafo de desenvolvimento, ele faz retomada para o tema de redação. E é o que eu falo para você, gente. O parágrafo de desenvolvimento é para você realmente defender a sua tese. Ela é a estrela do parágrafo, ok? Mas, vez ou outra, quando você vê que dá para encaixar o tema de redação, eu quero que você encaixe. Justamente para o corretor, na hora que ele estiver lendo, ele fala, oh, ela ainda está dentro do tema de redação. A gente não pode dar margem da dúvida para o corretor, ok? Além disso, esse aluno ele usa um repertório pertinente. É um repertório que fala justamente da tese desse aluno. Usa concessão, explicação, mais uma consequência. Além disso, ele faz a retomada do argumento, que é o que eu falo para vocês, que não basta colocar apenas o argumento. Você tem que criar retomada, tem que criar gancho. Por isso que a estrutura que nós usamos aqui na redaçãozinha funciona, a estrutura de causa e consequência, porque você consegue contextualizar dentro do texto, ok? Parágrafo 2 de desenvolvimento. Ele vem, ó. Além disso, a falta de representantes políticos negros, então aqui a gente tem a segunda tese dele, né? Eu fiz bagunça aqui. É outro desafio para a valorização da tradição africana no país. Tá vendo? Ele apresenta a tese e ainda puxa o tema de novo. Em relação a isso, pode-se utilizar o conceito criado pela socióloga brasileira Djamila Ribeiro de lugar de fala, o qual define que certas pessoas são representantes ideais de certas minorias devido às suas experiências pessoais e, justamente por isso, enriquece o debate político acerca desses grupos. No entanto, muitos cidadãos negros não possuem representatividade de suas comunidades nas altas esferas de poder, como o Congresso Nacional. Por quê? Por não poderem exercer os seus lugares de fala,
acaba esvaziando a discussão sobre o passado africano no Brasil e, consequentemente, perpetua a desvalorização dessa herança no país, segundo o parágrafo de desenvolvimento desse aluno. Então, ele faz a paráfrase do tema, sempre que ele pode, ele está dentro do tema de redação, fazendo essa retomada, traz um repertório de bolso conectado ao tema de debate. Então, esse repertório que ele usa aqui, né, da socióloga, é um repertório de bolsa, é um repertório decorado. Mas esse aluno, ele cria gancho argumentativo. Então, foi um repertório validado dentro do texto. Tanto que tirou 1.000, ok? Além disso, faz retomada do tema, traz argumento, ele cria conexão, traz exemplos e traz aí a consequência desse ato, ok? Então, dentro do seu parágrafo de desenvolvimento, você tem que entender como um todo o porquê que você está argumentando, o porquê que você está defendendo aquilo e como que você vai fazer isso. Por isso que é muito viável você ter um modelo de redação no qual você vai seguir à risca. Por exemplo, aqui na redaçãozinha, nós usamos o modelo de causa e consequência. E dentro desse modelo de causa e consequência, nós entramos aqui com exemplificação. Então, os alunos, desde o início do curso até o final do curso, eles seguem sempre esse mesmo modelo, porque é um modelo que funciona e está sendo validado dentro do Enem com notas 1.000, ok? Aqui o parágrafo de conclusão dessa redação. O aluno vem, ó. Portanto, o Ministério da Educação, responsável em garantir um ensino que desenvolva a cidadania, deve ampliar a participação da história afro-brasileira na educação do país, visto que esse passado vem sendo tratado como secundário na formação cultural do Brasil. Essa ação precisa ser feita por meio da mudança do currículo escolar a fim de que a herança africana conquiste a devida valorização no país. Ademais, o Estado deve aumentar a representatividade política da comunidade negra, com a finalidade de garantir uma discussão profunda sobre a tradição africana no país. Então, o aluno, ele traz retomada do tema sempre que pode e resolve os problemas apresentados na introdução e desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento, tá? E a gente consegue ver que são propostas de intervenções ok, bacaninhas. E isso aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês, tá, gente? Tem muito aluno que trava na proposta de intervenção porque eles realmente ficam bitolados assim. Nossa, será que essa minha proposta de intervenção ela vai ser eficiente para aplicar na prática? Será se realmente, sei lá, o Ministério da Educação vai conseguir realmente aplicar a minha proposta de intervenção? E o aluno fica horas e horas pensando em resolver esse problema. Calma, não surta, porque você não tem que resolver de fato esse problema para ser aplicado no dia a dia, tá? Então, o aluno ele fica muito bitolado nisso, ele perde tempo de prova. Você tem que criar uma possibilidade de proposta de intervenção. Não é você quem tem que resolver todos os problemas do mundo, não. Tá bom? Então, faça uma proposta com tranquilidade, sem essa pira de que você realmente precisa resolver todos os problemas do mundo, ok? Competências 2 e 3 estão avaliando esse texto aqui. O projeto de texto ele é bem executado e volume suficiente de desenvolvimentos. Então, a gente consegue perceber um parâmetro no tamanho desses parágrafos de desenvolvimento. A gente, quando lê essa redação, a gente não fica com aquela sensação de que ele poderia ter argumentado mais. Não. O aluno ele consegue realmente trazer um preenchimento naquilo que ele está colocando dentro do texto, justamente para sustentar o ponto de vista dele. É um aluno que, evidentemente, treinou ao longo do ano, tá, gente? Isso aqui tudo é técnica de escrita, tá? Então, os 200 pontos aqui foram bem dados, porque o aluno ele consegue cumprir com todos os requisitos obrigatórios da competência 2 e da competência 3 para o Enem. Na competência 4, com o uso dos articuladores. Eu falo com os meninos o seguinte: vocês têm que ser fiel a articulador. Se sempre na introdução você usa os conectivos, por exemplo, dessa forma, que até ficou aqui sem marcar, vou até marcar ele. Se sempre na introdução você usa o dessa forma, então você vai usar o dessa forma para sempre, tá? Porque vocês precisam ser fiéis aqui aos conectivos, justamente porque tem tanta coisa para vocês estudarem
para o Enem, para concurso público, que tem outros tópicos dentro do texto que vai ter que ser macetinho mesmo, tá, gente? É decorando mesmo, tá? Então, tudo que tá em preto e em negrito são retomadas do tema. Então, parágrafo de introdução, você precisa deixar claro esse tema de redação. E sempre que possível, fazer a retomada desses temas, tá? Os conectivos, então, do interparágrafos não, né, gente? Aqui é o intraparágrafo. O que é que eu tô arrumando, né? É azul aqui. Só um pouquinho. Qual que é o azul? Do conectivo aqui intraparágrafos, que está dentro do parágrafo, então eles são obrigatórios, tá? E aqui, no caso, não vai ter um interparágrafos, porque você pode começar a sua introdução do jeito que você quiser. E normalmente a gente não começa aqui com um conectivo, tá? Tudo que tá em vermelho aqui é retomada do argumento. Aqui dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Então, o que tá em verdinho é um conectivo interparágrafo. E é justamente esse conectivo aqui que o Enem não tá te obrigando mais a colocar, ok? Então você não é obrigado a começar os seus parágrafos de desenvolvimento com esses conectivos. Porém, para aluno do time RDZ, você é obrigado, ok? Nós vamos manter a nossa padronização de estrutura. Tudo que está em vermelho é a retomada do argumento que está sendo trabalhado aqui dentro desse parágrafo de desenvolvimento, tá? Falando sobre o ensino nacional, tudo que tá de pretinho e negrito é retomada do tema. Não necessariamente precisa escrever a palavrinhas do tema toda hora. Você pode fazer aí por meio de sinônimos, hiperônimos, ok? Ideias similares, ok? O que tá de azul são os conectivos intraparágrafos, para trazer coesão e coerência para o seu texto. Aqui o desenvolvimento 2, a mesma lógica. A gente tem a legendinha de cores aqui também, tá? Então são esses conectivos que eu falo para vocês serem fiéis, tá? Os que estão em azul e em verde, ok? E aqui o parágrafo de conclusão. O que é um ponto interessante para vocês avaliarem aqui? É justamente essa questão da repetição. Então, é muito importante que você evite ficar repetindo esses conectivos, tá? Então, já faça uma planilha na sua folhinha, enfim, use o aplicativo Sinônimos, porque toda vez que você visualizar que você está repetindo demais esses conectivos, você joga nesse aplicativo Sinônimos para fazer a substituição, tá? Então, esse aluno aqui, ele demonstra um domínio total dos mecanismos coesivo textual. Logo, a nota de 200 pontos foi favorável. Análise da competência 5. A competência 5, como eu mencionei para vocês, ela é exclusiva para fazer análise da proposta de intervenção. Então, se você deixa de fazer o seu parágrafo de conclusão, você vai tirar zero na competência 5. Se você faz um parágrafo de conclusão, mas não traz uma proposta de intervenção, você tira zero na competência 5. Então, você precisa seguir as regras do jogo, tá? Principalmente alunos do Enem, beleza? Então, você tem que responder esses 5 elementos que estão grifados aqui na nossa legendinha de cores. Você tem que colocar quem que vai resolver o problema, que vai ser o seu agente, o que deve ser feito, que é o que está em vermelho, como será feito, que é o que está em verde, a finalidade, o porquê que nós vamos resolver esse problema, que é o que está em azul, e o detalhamento está em roxo. Então é obrigatório. Se você deixa de colocar algum desses elementos, você perderá 40 pontos. E a depender da maneira como você monta essa proposta de intervenção, se ela fica ambígua, se ela fica vaga, se ela não tem o detalhamento correto, você ainda pode perder ponto na competência 3, ok? Para esse texto, como vocês bem já sabem, o aluno ele respondeu todos os requisitos obrigatórios da competência 5. Por isso, ele tirou 200 pontos, ok? Aqui, para o veredito final, essa nota ela realmente tirou 1.000 pontos aí no Enem, ninguém tem dúvida disso, mesmo o aluno cometendo 2 desvios gramaticais. Ele acentuou a palavra europeia, mas isso não impactou no texto como um todo. Então, o que que eu quero que vocês entendam com esse bloco de aula? Que sim, nem sempre o aluno que tira 1.000 na redação do Enem é um aluno que não erra, tá? Então, mesmo tendo alguns desvios gramaticais, mesmo errando alguma coisinha ou outra, é possível tirar 1.000 na redação do Enem. Mas isso será avaliado como um todo aí dentro do
texto que o aluno escreve, tá? Então, em relação à competência 1, ele tem um excelente domínio gramatical. Na competência 2, ele apresenta uma dissertação com repertórios pertinentes e produtivos. A competência 3, ele traz um bom projeto de texto, sem lacunas, argumentos bem desenvolvidos. Na competência 4, um excelente domínio dos mecanismos de coesão textual. E na competência 5, o aluno ele apresenta uma proposta de intervenção com os 5 elementos obrigatórios, ok? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula do nosso curso Na Rota da Nota 1000. Finalizando as redações de 2024, nós vamos avaliar as redações do ano de 2025, para você perceber que não tem nada de alienígena nessas redações e que você consegue sim fazer um excelente texto. Use essas redações nota 1000 com sabedoria. Não é para você copiar, mas é para você ver o que que eles usam, qual é o argumento, como que ele cria conexão com os argumentos usados, para você se inspirar e conseguir replicar no seu texto de maneira inteligente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, tá bom? Para quem já é do meu time, já sabe que lá na plataforma nós temos outros vídeos com o nosso curso completinho de redação. E para quem está me assistindo aqui no YouTube e quiser virar aluno do meu time de redação, pode me chamar no Instagram, que é @redaçãozinha. Nós temos duas modalidades de curso. O nosso curso social de R$ 19,90 mensal e a nossa mentoria individual que custa R$ 300 mensais. Você avalia qual perfil que você se encaixa e venha fazer parte do meu mundo de redação. Beijo na alma, até o nosso próximo vídeo.